Então, sejam todos bem-vindos. Estamos de volta aqui para finalizar praticamente o nosso curso de prevenção de acidente de trabalho para componentes da CISP. Nesse módulo 5, nós vamos trabalhar noções básicas de combate ao princípio de incêndio e primeiros socorros. Nesse formato, na plataforma EAD, nós vamos trabalhar noções básicas de combate ao princípio de incêndio. Toda a parte de primeiros socorros será feita presencialmente, essa é a preferência. Mas caso não seja possível, será liberado aqui o módulo virtual também. Mas estamos dando preferência para que seja feito o curso presencialmente, Essa parte de primeiros socorros seja feita presencialmente. Esses assuntos que vocês estão vendo aí na tela, relacionados ao presencial, é uma sugestão, mas o profissional que for conduzir poderá agregar outros conteúdos. Mais uma vez, essa é a nossa metodologia de avaliação. Vocês vão ter que realizar todas as atividades ao final de cada módulo e a média final deverá dar 7. Então, nós vamos falar aqui hoje sobre o princípio de incêndio, Então, esse itemzinho extremamente importante no dia a dia do componente da CISP, Tratar da segurança do trabalho de maneira geral, e esse quesito aí é um quesito extremamente importante. Então, para começar, nós temos que entender o básico, a teoria, Então, o que seria esse princípio básico do fogo? Combustão é uma reação química de oxidação autossustentável com liberação de luz, calor, fumaça e gases. Para que isso ocorra, é necessária a união de 4 elementos essenciais do fogo. São eles o calor, que é a forma de energia que eleva a temperatura, o combustível, que é toda a substância capaz de queimar e alimentar a combustão, o comburente, que é o elemento que possibilita a vida às chamas e intensifica a combustão. Esse item, comburente, que a gente está falando de quem? A gente está falando do oxigênio, que é o exemplo mais universal. E a reação em cadeia, que é a queima autossustentável, ou seja, é a junção desses 3 elementos iniciais, e eles se tornando uma espécie de reação autossustentável. Então, é a união dos 3 itens acima descritos, gerando uma reação química. Quando o calor irradiado das chamas atinge o combustível e este é decomposto em partículas menores, que se combinam com o comburente e queimam, irradiando outra vez calor para o combustível, formando um ciclo constante. Então, quando a gente fala do princípio básico do fogo, quando nós falamos desses 4 elementos que compõem, de fato, o fogo, a gente simboliza dessa forma, o tetraedro do fogo. Então, é importante a gente entender essa teoria, porque ao fazer a extinção ao combate, ao fazer o combate do incêndio, você estará pensando na teoria do fogo e eliminando um desses agentes, um desses elementos. Então, o que é o incêndio? É o nome dado ao fogo que foge ao controle e consome aquilo que não deveria consumir, podendo, pela ação das suas chamas, calor ou fumaça, proporcionar danos à vida, ao patrimônio e ao meio ambiente. Então, o incêndio é o fogo fora do controle. É importante nós entendermos também a forma de propagação desse fogo, entender a forma como ele se constitui, e entender a forma como ele se propaga. A forma como ele se constitui nós já vimos. São 4 elementos essenciais para se ter esse princípio, para se ter o fogo, o incêndio. E como ele se propaga? Então a gente tem que pensar em alguns fenômenos que são comuns, A gente vê lá nas aulas de física. Então, lá no ensino médio. Então, a primeira forma de propagação é através da convecção. Sua causa é a mudança de densidade dos fluidos com a temperatura. Quando um fluido é aquecido por sua parte inferior, esta região se torna mais quente, menos densa e o fluido sobe. A região superior do fluido, relativamente mais fria e mais densa, desce. É aquele mesmo fenômeno das nossas antigas geladeiras,
geladeiras que o freezer ficava em cima, né? Então o ar frio desce e o ar quente sobe. Essa imagem aí que vocês estão vendo é de um prédio. Observem, o incêndio iniciou no térreo e através de um duto, né, de ar, que poderia ser aí uma escada, né, ou então um elevador. Esse ar quente sobe e inicia-se um outro incêndio no último andar, onde a massa de ar quente se concentrou. Então é muito importante nós percebermos essa forma de propagação e pensar nas rotas de fuga. Então eu vou começar a acender em vocês alguns pensamentos. Então será que, nesse caso, a rota de fuga mais adequada seria a escada, essa escada ou então esse elevador, porque esse vão pode estar simbolizando uma escada ou um elevador. Então, será que seria esse o meio mais adequado para fugir desse prédio? Pensando nesse modo de propagação? Condução é o nosso segundo modo de propagação. É a forma de transferência de calor, onde a energia é transferida de partícula para partícula, através da agitação molecular. Então, percebam. Você tem aí um forno, né? E um rapazinho aí sentindo que toda a parede está aquecida. Do mesmo jeito, você tem um exemplo aí em cima, aquele exemplo também clássico, feito no ensino médio, onde você coloca um bastãozinho na chama de uma vela, a ponta de um bastão na chama de uma vela e a outra ponta fica aquecida. Então, esse é o fenômeno da condução. Acontece muito de você, numa cena como a anterior, como essa, você tem um incêndio que iniciou aqui de um lado, numa sala, um espaço fechado, certo? E aí aqueceu aquela sala, aqueceu as paredes daquela sala e um sofá do outro lado, que está encostado na parede, também começa a entrar em chama. E aí eu chamo a atenção para vocês, daqueles almoxarifados que nós temos nos campings, que são amarrotados de material, todas as paredes completas, repletas de material. Então tudo aquilo ali é fonte, é material combustível, né, para o incêndio e que pode se propagar facilmente através da condução. Começa um incêndio numa sala do lado, superaquece aquela parede e todo o material que está ali dentro daquele almoxarifado começa a incendiar, porque se atingiu a temperatura de combustão daqueles produtos que estão ali encostados na parede. Então, além do motivo de sobrecarregar as paredes, né, a gente sempre pede para que o armazenamento não seja feito encostado nas paredes. 2 motivos. O primeiro motivo é a questão de você estar sobrecarregando aquela parede, ali é uma alvenaria. Então você pode estar colocando peso demais naquela parede, sobrecarregando a parede. Assim como você também pode ter um princípio de incêndio, em que todo aquele material pode entrar em combustão simplesmente pelo fato dele estar encostado na parede e aquele calor passar para aquele material através da condução. Outro fenômeno é a irradiação. A irradiação é a propagação do calor por ondas de energia que se deslocam através do espaço. Estas ondas se deslocam em todas as direções e a intensidade com que afeta os corpos diminui ao passo que se aumenta a distância entre elas. Então, isso também que é muito interessante, gente, a questão das casinhas geminadas, né? A gente vê muito, tanto em Fortaleza, onde eu estou gravando esse vídeo, como no interior também você vê nas cidades, municípios mais distantes. É uma espécie de tradição construtiva até, né? Você vê aquelas casinhas geminadas, né? Então, que podem, geminadas não, mas assim, não só geminada, mas construídas bem próximas das outras. É isso que eu quero dizer, construídas bem próximas das outras, né? Então, através dessa outra forma de propagação, a irradiação, essas ondas de calor atingem a residência do lado, atingem o material do lado. Nem sempre é a convecção, que é o ar quente que se desloca, né?
pode ser também causado por essa irradiação. E aí, outro papo que nós temos que ter é sobre os pontos de temperatura. Cada produto tem pontos, né, de temperaturas diferentes. Então eu quero que vocês pensem agora nos laboratórios. Os laboratórios de química, biologia, dos laboratórios que usam produtos químicos, que estocam inclusive produtos químicos dentro das suas próprias dependências. Então esses pontos de temperatura são importantíssimos que nós possamos entender, porque a organização desses produtos químicos no ambiente ou em um ambiente fora do laboratório tem que ser regido também por esse critério, os pontos de temperatura de cada elemento, de cada produto. Então, o primeiro ponto de Foucault, é a temperatura mínima na qual os elementos combustíveis começam a desprender vapores que podem se incendiar em contato com uma fonte externa de calor. Nesse tipo de reação, a combustão se interrompe quando se afasta a fonte de calor. Então vejam, o produto em si começa a desprender alguns gases, certo? Alguns vapores, começa a desprender vapores. É comum você chegar nos laboratórios, aqui na instituição, e você sentir aquele odor, aquele cheirinho, né? O cheiro já é um indício de que se está desprendendo vapores, né, ali dentro. Outra coisa interessante, outra curiosidade, para quem é membro da comissão e é da área da química, vai saber disso de cara. É comum nós chegarmos, a segurança do trabalho, chegar nos laboratórios e os técnicos nos relatarem, nos mostrarem produtos, frascos lacrados, né, de 1 litro, mas que estão ali pela metade. Então, são produtos que volatilizam muito rápido e são muito sensíveis, né, que deveriam estar sendo armazenados a uma determinada temperatura e não estão. E por isso eles desprendem esses gases. E aí a importância de entendermos essas nuances de cada produto. Será que aquele produto deveria estar ali estocado como qualquer outro, né? Então a comissão interna de saúde do servidor tem que focar nisso também. Por mais que nós tenhamos problemas graves de infraestrutura, a questão da organização espacial, da organização dos nossos produtos químicos é muito importante. É muito importante nós temos um depósito específico para eles, dentro de padrões específicos, né? Então vamos dar continuidade. Ponto de combustão é a temperatura mínima no qual os gases desprendidos dos elementos combustíveis, ao tomarem contato com uma fonte externa de calor, entram em combustão e continuam a queimar mesmo se retirar da fonte de ignição. Então, no item anterior, nós vimos o que? Se afastou a fonte de ignição, o fogo cessou. Nesse não. O ponto de combustão, mesmo quando se afasta essa fonte de calor, o fogo permanece. E o ponto de ignição é a temperatura mínima na qual os gases desprendidos dos elementos combustíveis entram em combustão apenas pelo contato com o oxigênio do ar, independentemente de qualquer fonte de calor. Então, observem aí, né? Então, ele simplesmente desprendeu, entrou em contato com o oxigênio e ali já começou o processo de ignição, né? Já começou o processo de queima. Então, tudo isso a gente tem que observar, gente. Os nossos laboratórios, os laboratórios que a instituição tem, eles são uma ferramenta educativa maravilhosa, mas se mal geridos, eles podem ser uma bomba relógio. Então, percebam que todos esses conceitos, né, eu vou tentando atrelar com alguma vivência minha dentro da instituição, e nos nossos bate-papos eu quero que vocês também relatem algumas coisas para que a gente possa juntos ir melhorando essa situação. E as fases do incêndio.
Isso aqui é muito importante. Já vamos entrar aqui um pouquinho na forma do combate, né? É importante que você entenda as fases do incêndio. Para quê? Para saber se você corre ou se você fica. Mais ou menos isso. Eu sempre brinco nos treinamentos de combate a princípio de incêndio que o setor de segurança do trabalho oferta aos campos, e a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. Eu sempre falo, né, que esse curso esse treinamento é basicamente para a gente saber se a gente corre, se a gente fica e a hora certa de correr. Então, a ideia desse treinamento é saber qual a hora certa de correr. Dá tempo de combater? Não dá tempo de combater? Então corre, certo? A fuga segura. Então, a gente tem algumas fases. O incêndio, ele tem pelo menos duas fases. A fase inicial, que é a fase em que grande parte do calor está sendo consumido no aquecimento dos combustíveis. Características: ampla oferta de oxigênio no ar, temperatura ambiente por volta dos 38 graus Celsius, produção de gases inflamáveis, fogo produzindo vapor de água, dióxido de carbono, monóxido de carbono e outros gases. Nós vamos ver um videozinho aqui à frente, certo? Que vai tratar sobre essas fases iniciais. Então, ali foi quando iniciou o incêndio. Você ainda tem uma temperatura ambiente, a atmosfera ainda está rica em oxigênio, você ainda não tem grandes cortinas de fumaça negra, certo? Queima livre é a fase em que o ar, em virtude do suprimento de oxigênio, é conduzido para dentro do ambiente pelo efeito de pressão negativa. Gases aquecidos espalham-se, preenchendo o ambiente de cima para baixo. A elevação das temperaturas dos locais mais altos, pela concentração de gases quentes, pode provocar a ignição de combustíveis lá situados. Temperatura nos locais mais altos pode exceder a 400 graus Celsius. Lembra lá do meio de propagação, a convecção? Então, o ar quente sobe. Então, ali começa-se uma cortina de fumaça terrível, preto. Você não consegue respirar dentro do espaço, né? Tudo que quando você olha para cima, tudo está preto de tanta fumaça. E as temperaturas, como você vê aí, é elevadíssima. Então, esse é o momento da queima livre. Aqui a gente tem um videozinho sobre essa queima, é bem curtinho. Vocês vão assistir aí e a gente retorna um pouquinho. Só quero que vocês observem a velocidade dessa chama e percebam que a princípio ele vai queimando intensamente, né? Começa-se com um foco, uma simulação, então começa-se ali um foco. Rapidamente ele toma todo o espaço, porque inclusive o material combustível que foi colocado é bem fácil de queimar, é madeira e palha, certo? Então se espalha muito e o fogo vai atrás do oxigênio, ele vai atrás ali do oxigênio, do ar, que é aquilo que alimenta ele, certo? Então você vê ele passando pelos corredores e depois você vê um recuo e uma grande fumaça. E observem que a fumaça aparentemente sai e entra por outro espaço. Por quê? Porque ele está buscando mais oxigênio. O fogo está buscando mais alimento. Então vamos assistir aí? Então, voltando aqui para nossa terceira fase do incêndio, é a fase de queima lenta. Assistiram lá? Impressionante, né? Então, aqui eu quero que vocês até não se assustem, vamos ter algumas explosões nos vídeos a seguir. Então, o que é a queima lenta? O consumo das fases anteriores torna o comburente insuficiente para manter a combustão plena,
o fogo é reduzido a brasas. Gente, é como se ele estivesse vivo. Ele precisa de oxigênio. Então, a partir do momento que ele consumiu todo aquele oxigênio, ele vai ficando calmo. Mas isso não quer dizer que ele está morrendo. Quer dizer que ele está ficando sufocado. E aí, a gente se constrói em cima disso algumas estratégias de atuação. Estratégia que, se mal posicionada, pode levar a acidentes extremos. Então, quais são as características? Ambiente ocupado por uma fumaça densa. Devido ao aumento da pressão interna, os gases saem por todas as aberturas em forma de lufadas. Então, percebam no vídeo, que vamos passar mais à frente, essas lufadas, né? O primeiro vídeo é uma simulação, então você vê ele abrindo e fechando a porta, vocês vão já entender. Você vai ver ele abrindo e fechando a porta para alimentar aquele fogo. Então ele está levando oxigênio ali e sufocando, E aí depois ele fecha a porta e você observa logo a princípio que a fumaça some e depois a fumaça reaparece nesse formato de lufadas, né? O calor é intenso, que faz com que os combustíveis liberem vapores combustíveis. Então, no final, vocês inclusive vão ver uma explosão. Então, a gente tem aqui dois vídeos. O primeiro, que é uma simulação, então vamos assistir agora.
Vamos agora para o segundo vídeo. Esse já é um fato real. A gente vai ouvir também bastante barulho. A plastics factory goes up in flames in Lima, Peru. As thick smoke billows in the air, locals move their belongings away from the danger. Water's having little impact on the blaze, but firemen struggle on. Two men on an aerial platform tackle the worst of it. Suddenly, swirling clouds of smoke swallow them up. They can't breathe. Desperate for air, they crouch down. It's getting too dangerous, so the basket is lowered. The firemen turn the hose off for just a second. The force of the fireball knocks out the camera. When the picture comes back, there's total panic. Colleagues rush to help the injured men and drag them away. One of them shows no signs of life. They tear off his breathing apparatus and he's carried away for urgent treatment. The ferocity of the fireball is terrifying. It's hard to imagine anyone surviving, but survive they did. Então, senhores, voltando aqui, observem que a missão é importantíssima, né? A instituição, ela tem uma configuração que é favorável de algumas unidades. É favorável no sentido de fuga. Outras unidades nem tanto. O Campus Fortaleza, por exemplo, são edificações e mais edificações. É um complexo bastante significativo para uma evacuação, bem complicado para uma evacuação, que exige bastante treinamento, bastante eficiência, muito ensaio, para que haja uma evacuação segura daquele prédio. Então você vê que lá o combate é bem mais complicado. Já nas outras unidades, nas unidades que se encontram, né, em municípios no interior, são unidades mais abertas. Você sai da sala de aula, você já está num campo aberto, né? Então são unidades de melhor manejo para se treinar uma brigada de incêndio, para se combater o incêndio, é mais fácil, seria um pouco mais fácil. Mas então, eu quero que vocês pensem nessa missão de vocês, reflitam sobre essas teorias, reflitam sobre os laboratórios de vocês, sobre os almoxarifados, sobre os depósitos, que são ambientes em que se concentram combustíveis, né? E que, dependendo da situação, das instalações elétricas e do próprio comportamento das pessoas, pode estar, assim, vulnerável a um princípio de incêndio, né? Afinal de contas, eu já vi mesmo profissionais que fumam próximo aos almoxarifados, ou então almoxarifados com instalações elétricas extremamente precárias. Então vamos refletir um pouquinho sobre isso, sobre a missão que a gente tem. A gente volta no próximo vídeo para discutir métodos de extinção.